Estamos de volta e agora a vez da palestra é a harmonização terminológica em repositórios digitais na era de IA e ciência aberta. Eu adoro esses temas, esses títulos, que eu não consigo entender o que vai ser falado, então é bom para a gente prestar bastante atenção. Você que está em casa também já está na hora de parar, para de mexer em outras abas e fica aqui focado no Fórum RNP. Para falar sobre esse tema, vou chamar ao palco a professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Rita Lapete. Salva de palmas, gente. E o pesquisador tecnologista do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anício Teixeira, o Guilherme Rios. Salva de palmas. Sejam bem-vindos ao Fórum RNP. O palco é todo de vocês. Eu estou aqui na frente. Boa tarde. Então, boa tarde, eu sou Rita Leipert, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós vamos apresentar, então vou apresentar o projeto que está sendo feito em parceria, né, institucional entre INEP, RNP e URGS, sobre a harmonização terminológica em repositórios digitais na era de IA e ciência aberta. Então, para contextualizar esse projeto, é importante mencionar antes que ele faz parte de um projeto maior, né, que se chama Prospecção e Implantação de Soluções de Dados para a Educação no INEP. E esse projeto ele tem várias frentes de trabalho, e uma delas é a nossa, de harmonização terminológica. Então, o propósito da nossa apresentação aqui hoje é apresentar como que esse projeto está sendo realizado, né, e indicar, em que medida a harmonização terminológica, o trabalho terminológico, pode influenciar no uso eficaz de IA. Mas, para que a compreensão seja melhor, para que vocês compreendam o projeto como um todo, é importante antes falar sobre o Brased, que é o Tesouro Brasileiro de Educação, que é gerenciado, né, que é o INEP quem faz a gestão terminológica, então por isso que eu vou passar a palavra agora para o Guilherme, que é o coordenador de gestão terminológica lá do INEP, responsável pelo Brased. Obrigado, Rita. Boa tarde. Nós somos de um setor da Coordenação Geral de Disseminação de Informações e da Divisão de Documentação e Disseminação da Diretoria de Estudos Educacionais do INEP. Então, o que é o Thesaurus Brased? É um vocabulário controlado dos termos da educação brasileira. É um repositório de palavras-chave, onde entram apenas, né, aquelas que são relacionadas à educação brasileira. Ele tem uma fundamentação na ciência da informação e na terminologia. Então, é um vocabulário, é um tesauro documentário, porque cada termo, né, está vinculado a acervos da Biblioteca Brasileira, e é uma terminologia da educação. A gente pode dizer que seja até a terminologia oficial da educação brasileira, sediada pelo INEP, autarquia do Ministério da Educação. Ele é normatizado, segue, né, as normas da BNT e as normas ISO também, para elaboração de definição terminológica, de harmonização terminológica, e ele tem uma estruturação com níveis hierárquicos e um relacionamento semântico entre os conceitos, ou a gente pode dizer termo-conceito, né? Cada termo ele representa um conceito e também um significado, né? Dependendo da perspectiva, se é cognitiva ou se é da linguística. Então, é um sistema conceitual da educação brasileira, onde os conceitos estão hierarquicamente estruturados e semanticamente relacionados.
Ele passou por uma revisão já há alguns anos da sua matriz conceitual, que é a fundamentação teórica do tesauro. Esse diagrama que a gente está vendo aí com essas espirais mostra a organização por campos temáticos, né? São esses 4 campos temáticos. O primeiro campo nuclear, princípios, metodologias, conteúdos e processos, é aquilo que está mais próximo da formação do ser humano. Depois a gente tem o campo periférico, né, da teoria e fundamentos da educação, um outro campo nuclear, estrutura, organização e gestão da educação, e o campo periférico, o contexto da educação. Então, ele é um tesauro que é um sistema organizador do conhecimento sobre a educação brasileira, mas, ao mesmo tempo, ele também aponta para a formação do ser humano, ou seja, todos esses campos aí, eles concorrem para essa formação do ser humano. E o resultado, né, dessa revisão foi o sistema do tesauro, o sistema informatizado, o sistema Brased. Aí eu vou pedir para o pessoal lá atrás dar um clique aí na exibição alfabética do tesauro. Né? Vocês podem abrir para a gente aqui essa exibição alfabética? Ou eu consigo fazer? Acho que não, né? Um clique aqui na exibição alfabética. Não, então deixa. Não precisa clicar. Apenas, né, dizer que há 2 tipos, né, de exibição, como requer... ok, obrigado. Né? Então, aqui é a página inicial, né, do nosso sistema, onde ele ficou bem grande, o termo ficou apagado ali na esquerda, mas ele está organizado, né, por um daqueles campos que eu falei. Cada um dos campos, né, você tem a categoria. Pode dar um cliquezinho em qualquer um desses ícones aqui, por favor? Pronto. Então, quando a gente entra nessa tela, a gente já está na informação terminológica, né? No caso aqui é o termo abandono, a gente tem a definição dele, no caso tem as notas, mas aqui não tem nenhuma nota, as referências, né, que são as fontes, né? E para cada um desses termos é possível que o usuário externo... você pode ir para cima, por favor? O usuário pode compartilhar, né, clicando aqui. Ele pode sugerir uma revisão, se ele acredita, né, que a definição ou a nota tem alguma inconsistência, ele pode clicar em sugerir revisão e fazer... Né, nós vamos receber e vamos analisar na equipe. Né? Pode voltar lá para a exibição sistemática, por favor? Então, é uma outra forma de exibição do tesauro, onde é o segundo... Esse ainda é a alfabética, né? Na apresentação, ele está logo... Isso, pronto. Né? Então, aqui a gente tem essa exibição, né, com os campos... o primeiro campo, princípios, metodologias, conteúdos e processos, as categorias, né, desse campo. Se a gente clica na categoria avaliação da aprendizagem, vão aparecer os termos, e se clicar em cada um desses termos, vai aparecer aquela mesma informação que a gente viu agora há pouco. Né? Obrigado. Eu volto, então, aqui para a apresentação. Bom, qual é o ganho que a gente tem tido com esse trabalho em parceria com a URGS, com a professora Rita e a sua equipe, representando a RNP? Primeiro, nós temos podido atualizar teoricamente, né, as nossas metodologias, especificamente na questão da harmonização terminológica. Nós estamos revisando os nossos protocolos, né, a partir desse trabalho de parceria e, sobretudo, nós temos feito a revisão
de algumas fichas, né, de alguns termos mais gerais, né, da educação, em vista do trabalho de construção do glossário dos censos educacionais, que é um glossário, né, da estatística educacional. E agora eu passo, então, a palavra para a professora Rita, para ela dar continuidade e falar desse trabalho de construção do glossário. Obrigada. Por nada. Então, agora que vocês já sabem, já conhecem o Brased, o trabalho da equipe de gestão terminológica, eu vou passar a falar do glossário. Quando a gente veio para o projeto, que é esse maior que eu tinha de prospecção, onde veio à frente de harmonização, ele é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né, P&D, como a gente costuma falar. Então, como já existia no INEP uma equipe de gestão terminológica, mas havia uma demanda específica das equipes dos censos para mapear e inserir. O Brased já tinha, sim, alguns termos relativos aos censos, mas ainda havia uma demanda reprimida de termos, né, porque a linguagem, né, costuma andar mais depressa do que a gente consegue. Então, em função dessa demanda, surgiu o projeto, e a gente está trabalhando nesse recorte, veio trabalhar especificamente nesse recorte, e, claro, tendo uma equipe de gestão terminológica, a gente não faria isso isoladamente, fomos trabalhar com a equipe de gestão terminológica. Então, o propósito do glossário, né, veio no sentido, né, desses 3 objetivos metodológicos que a gente coloca ali, de apoiar, subsidiar e padronizar a linguagem, a terminologia específica dos censos. Tá? E aqui. Por quê? Por que é importante essa padronização conceitual, né? O que ela garante? Do ponto de vista, ainda aqui, tendo esse olhar para os dados dos censos, né, é possível, a partir do trabalho terminológico dessa padronização, a comparabilidade temporal dos dados, né? Então, os ciclos censitários, as séries históricas. Com isso, se minimiza a ambiguidade e uma melhor interpretação dos dados. A consolidação dessas definições, porque a gente fez todo o mapeamento, que é o trabalho que a gente vai mostrar, né? E elaboração dessas definições, o que qualifica a informação que é disponibilizada, né? E, por fim, se amplia o alcance institucional dessa terminologia, dos próprios censos e do próprio Brased, enfim, para os pesquisadores, que são os usuários interessados nessa informação, e para a sociedade como um todo, né? A sociedade em geral, porque... né? Então, o resultado que se espera desse trabalho que está sendo feito é que, de fato, tanto o glossário, porque o glossário vai ser um produto que está sendo feito, vai ser entregue, né, como uma publicação, enfim. E aqui a gente tem 2 produtos, acabamos tendo assim, 2 benefícios: a sistematização da terminologia do censo no glossário e essa terminologia, esse trabalho terminológico com essas definições que são realizadas também contribuem para o próprio Brased, porque esses termos são inseridos no Brased, com as suas definições, e todo o registro, toda a pesquisa que é feita termo a termo, também fica, então, compartilhada com o Brased, né? Então, isso possibilita que se busca que seja referência institucional permanente, para consulta, estudo, monitoramento e tomada de decisão, né? Fortalece a governança, a interoperabilidade e interpretação dos dados educacionais do país. Aqui eu vou está sistematizado o passo a passo do nosso percurso metodológico, né? Que é importante, metodologia, né? É o que possibilita a gente replicar um trabalho científico, né? Então, a gente começa pelo mapeamento dos dados. Aqui está de forma simplificada, e nos slides posteriores a gente vai falar um pouquinho mais de cada um. Tá? Então, a gente começa o trabalho com o mapeamento e seleção dos termos, né, onde se faz a extração e triagem desses termos representativos a partir da própria documentação dos censos, né? Depois, nós passamos para buscar a compatibilidade desses termos com outros sistemas de organização do conhecimento, como
outros glossários da área de educação e estatística, outros tesauros, para que a gente possa fazer... Por que essa compatibilidade é importante? Porque aqui está a questão da harmonização, onde é a partir dessas outras publicações, de outros glossários, tesauros, dicionários, tanto da estatística como da educação, que possibilita que a gente colete definições pré-existentes desses termos, né? O que agiliza o trabalho. A partir da identificação dessa compatibilidade, a gente passa para a categorização desses termos que nós identificamos e rastreamos, né? Na árvore de domínio, no caso desse projeto, como a gente já tem a árvore de domínio do próprio Brazed, né? A gente categoriza esses termos de acordo com a árvore de domínio do Brazed, e no glossário a gente desenvolveu o diagnóstico conceitual. E depois eu vou mostrar para vocês os dois e a diferença entre eles. Tá? E, por fim, a gente chega com isso na etapa de modelagem e harmonização das definições, que é onde, a partir da nossa metodologia, a gente vai escrever essa nova definição pensada para a realidade do INEP. Tá? Então, aqui, a partir o que a gente identificou, né? A partir da documentação, a partir do trabalho com as outras frentes desse projeto maior, como, por exemplo, a frente que está desenvolvendo o repositório para os censos, né? Foram identificados 77 termos candidatos a termo, foram mapeados. Até o momento, a gente já modelou e harmonizou 30 termos. Tá? E, no total, 48. Por que tem diferença de 30 para 48? Porque, quando eu falo 30 termos, aqui são 30 termos únicos. Mas, dentro dessa lista de 77 candidatos a termos, nós temos termos que têm variantes, o que a gente chama de variante terminológica, ou sinônimos. Por exemplo, tínhamos aqui, só para dar um exemplo, censo da educação básica e censo escolar. É o mesmo conceito, mas conforme os usuários usam essas duas designações para falar do mesmo objeto. Então, por isso que aqui a gente tem 48 termos no total. Esse mapeamento de outros vocabulários que eu havia mencionado, nós usamos 18 fontes, né? Que são glossários, tesauros, dicionários, tanto nacionais como internacionais. Dentro disso, houve, claro, uma avaliação da qualidade dessas fontes. Não? Então, são fontes como IBGE, Unesco, OCDE. Então, são fontes representativas, tanto da estatística como da educação. Tá? Aqui, a árvore de domínio, só para ilustrar, nós pegamos um pequeno detalhe, um recortezinho, né? Então, quando a gente faz o mapeamento dos termos, a gente volta para a árvore de domínio que já tem do Brazed, né? Então, a categoria que já existia, que era a estatística educacional, e aqui a árvore de domínio ela é hierárquica. Então, por isso que eu tenho aqui subordinado a estatística educacional, dados estatísticos, operação estatística, subordinado a dados estatísticos, indicadores educacionais, e subordinado à operação estatística, os termos registro, classificação, censos. Né? E aqui a gente tem o diagrama conceitual. O que é o diagrama conceitual? Aqui, a gente mantém a estrutura hierárquica que já existe, né, pela árvore de domínio e pelo próprio Brazed, né, que já é existente, e acrescentamos o que nos tesauros a gente chama de relacionamento associativo. Tá? Aquele TR ali é termo relacionado. Tá? O que o diagrama está possibilitando a gente visualizar aqui? É que, como a gente já estava fazendo todo esse trabalho terminológico de mapeamento, a gente já aproveitou para ir identificando os relacionamentos associativos. O que é isso? Além de identificar
é que um termo que está em uma categoria do tesauro, né, como, por exemplo, a gente pegando ali censo, né, ele está subordinado à operação estatística, que está dentro da categoria pesquisa educacional. Mas esse termo, hierarquicamente, então, ele está nessa categoria, mas ele se relaciona com os termos que estão em outras categorias desse tesauro. Tá? Então, por isso que censo, aqui no nosso exemplo, ele tem uma relação se relaciona com o nível educacional. Censo da educação superior se relaciona com educação superior. Estão em categorias diferentes, do ponto de vista hierárquico, mas o relacionamento associativo ele ocorre dentro da natureza do próprio termo com todos os outros termos que existem no domínio. Tá? Então, isso que o mapeamento, né, semântico nos possibilita fazer. Aí, cabe discutir, né, aqui sobre qual é o papel, né, estratégico dos SOCs, então, os sistemas de organização do conhecimento, como o BRASED ou o próprio glossário, que ambos são sistemas de organização do conhecimento, quando a gente pensa em termos de IA. Tá? Então, todo esse trabalho conceitual e de mapeamento semântico, ele serve como base de conhecimento para sistemas de recuperação. Tá? Então, se eu quero usar uma IA, o que esse trabalho de mapeamento possibilita? Ele vai dar sustentação, né? Então, ele ancora os sistemas de IA em conhecimento validado, reduzindo ambiguidade e alucinação, no caso das IAs. Tá? As relações associativas, que estavam ali, que eu estava mostrando no diagrama para vocês, elas enriquecem a busca semântica e a rastreabilidade das inter-relações conceituais e fornece a vizinhança conceitual, ou seja, ela possibilita, né, dar desambiguação do contexto, resolução de polissemia e sinonímia. Tá? Todo esse trabalho com os sistemas, como o Guilherme já havia mencionado, é feito a partir... Existe norma para isso, e nós a utilizamos no projeto, né, que é a norma 25964, de elaboração de tesauros, e essa norma que já nos aponta diretrizes para a realização desse tipo de trabalho de mapeamento semântico e de interoperabilidade para aplicação em domínios. Tá? Aqui, no nosso caso, é educação, mas isso é possível em qualquer área de conhecimento. E, do ponto de vista de infraestrutura computacional, o que o sistema faz? Né? O que um tesauro possibilita? A modelagem que a gente realiza traduz as relações em estruturas legíveis por máquinas. Então, as fichas que nós estamos fazendo, elas alimentam ontologia, podem alimentar e servir de base para o desenvolvimento futuro de, por exemplo, uma ontologia dos censos. Aqui a gente trouxe, até porque essa é uma pergunta que costumam me fazer, né? Se eu posso usar uma IA para fazer um tesauro, se ela vai funcionar sozinha, enfim. A resposta é que ela é uma ferramenta, né? E como uma ferramenta vai depender de quem está manipulando. Então, ela pode, sim, se tu cria um corpus textual, mas tu sabe dar comandos, se tu tem conhecimento sobre relações semânticas, sobre mapeamento semântico, sobre o domínio em si, para conduzir uma inteligência artificial para extrair, para identificar esses dados, você pode, sim, utilizar para isso. Mas é preciso que tenha um operador humano que tenha conhecimento desse domínio e de metodologia, de linguística, enfim, de relacionamento semântico, para poder solicitar, dar esse comando. Né? Então, porque nunca a gente sempre vai ser necessário o especialista para validar a precisão conceitual das sugestões de IA, e, claro, na questão do ciclo virtuoso, então, o especialista valida e o conhecimento validado retroalimenta os modelos. Então, no sentido de agilizar o trabalho, quando se tem um volume, um corpus textual muito grande, ela pode ajudar, sim, tá? Desde que se saiba manipular e dar o comando. Né?
Aqui é só um exemplo, então, a partir da nossa metodologia, que nós procuramos, a partir da estrutura que tem, da árvore de domínio, do próprio... me fugiu a palavra. Do modelo, né, conceitual, que a definição modelada, que ela reflita a estrutura que tem. Então, se eu consigo, pela estrutura do tesauro, identificar o termo genérico, os termos relacionados e os termos específicos, que a definição possa também mostrar, né, esse relacionamento que está estruturado. Tá? Então, a ficha terminológica, ela foi discutida, né, logo no início do projeto, foi a primeira coisa que a gente decidiu. Então, ela tem, então, os campos relacionados à identificação, então, o termo candidato, o termo preferido, a que categoria da árvore de domínio esse termo vai pertencer, a base empírica, que fica registrado na ficha terminológica, todas as definições pré-existentes que a gente encontra de cada um dos termos. Então, isso é um trabalho termo a termo. Depois, temos a parte da ficha onde encontramos a síntese terminológica, que é onde a gente vai registrar a definição que nós elaboramos a partir das definições pré-existentes, né, a nota explicativa, as notas históricas, né? E, por fim, a questão de governança e rastreabilidade, porque a gente registra nela também os relacionamentos semânticos que nós encontramos, o ramo da estrutura sistemática onde esse termo foi alocado, e informações sobre a gestão terminológica propriamente, né? Quem elaborou, quem revisou e quem validou esse termo. Tá? Aqui é só um exemplo, tá? que é dos testes que a outra frente está desenvolvendo, que infelizmente não vai ser possível ver, mas aqui são os campos de descrição dos censos lá no repositório, e no campo assunto, por exemplo, o termo vai ficar linkado com o Brazed, de maneira que tu possa rastrear. Tá? Então, aqui, o que é a explicação, né? A consistência semântica, a navegabilidade, né, entre o termo e o conceito, nessa relação entre o Brazed e o RIEP, que é o repositório dos censos. Tá? Então, tu tem a referência de origem, porque cada termo deixa de ser um rótulo solto e passa a ter a sua própria referência verificável e rastreável. Como? A partir da ponte semântica que se cria. Então, as palavras-chave lá nos metadados do repositório vão estabelecer essa ponte semântica que vai direcionar para o Brazed. Ou seja, a pessoa clica em cima do termo e pode ir lá para o Brazed, e no Brazed encontra todas as informações sobre esse termo, a sua definição, os seus relacionamentos, as notas históricas, como o Guilherme mostrou ali no Brazed. Tá? Então, desconfigurou um pouco aqui. Então, o glossário ele vai complementar as camadas conceituais do Brazed, né? E, do ponto de vista do sistema conceitual, enquanto o Brazed organiza e valida os conceitos, o RIEP os expõe como campos estruturados e interoperáveis. Porque é a partir do RIEP que a sociedade, que as pessoas vão buscar as informações sobre os dados dos censos. Né? Então, finalizando aqui a apresentação, o glossário que está sendo feito, ele estabiliza e padroniza os conceitos. O tesauro, no caso o Brazed, ele explicita e amplia as relações semânticas. E, no futuro, caso se queira, a partir de todo esse rastreamento semântico que está sendo feito, do trabalho terminológico, a ontologia vai possibilitar formalizar as relações para o processamento automatizado. Por quê? Porque o computador, para entender, ele precisa dessa formalização. Né? A ontologia ela é para que o sistema compreenda e possa melhorar os sistemas de busca. Tá? Então, como desenvolvimento futuro, contribui para a atualização, o projeto aqui contribui para a atualização do Brazed, pode dar subsídio para o desenvolvimento
de uma ontologia dos censos, né? Porque aqui a gente já tem uma estrutura fundacional sendo criada, e, claro, a questão da estabilidade conceitual, que transforma dados em informação confiável, comparável e interoperável, que é uma governança orientada por dados e IA. Por quê? Voltando, né? A IA, quando encontra um sistema, uma estrutura conceitual, como essa que a gente está desenvolvendo, ela existe uma possibilidade de mais sucesso em busca nos repositórios, nos sistemas de recuperação de informação, para não alucinar. Tá? Porque se ela não tem uma estrutura conceitual, é por isso que elas alucinam. Tá? Então, era isso, agradeço pela atenção. Terminei. Salva de palmas, gente. Obrigada.